Hello, people. Ei, gente. Tô aqui fazendo comida com a mamãe. O que você tá fazendo? O que você tá cozinhando? Fala pro pessoal. Fala, o que você tá fazendo? Mostra. O que é que a gente tá fazendo ali? Fala, o que é aquilo ali? Esse é arroz. Isso. Mix sem cuidado, tá? Devagarinho, porque senão vai espirrar. Aí a gente tá fazendo arroz. Aí tem uma galinha ali, ó, que a mamãe vai mostrar, vai ver se consegue mudar a câmera. Pera aí. Aí, tá vendo? Espirrou ali, ó, no fogão da mamãe. Agora aqui a gente tem um franguinho, um peito de frango descongelado ali. Já deixei ali na água, tá parecendo um peixe, né? Uma coisa ali, descolorada, mas é frango, viu, gente? Não preocupa não, porque é feio assim mesmo. Aqui as coisas não tem cor. Então o franguinho tá ali. Já fiz, fazendo arrozinho. Vou fazer um frango com molho. Depois eu vou mostrar pra vocês. É um molho de tomate com mascarpone. Vem na jarra, pronto já. Aí depois eu vou fazer pra vocês verem. E com grão de bico, que o grão de bico também já vem Deixa eu virar a câmera de novo, peraí. Com o grão de bico, porque o grão de bico já vem também na latinha, né? Pronto. Eu passo uma água fervendo nele e coloco dentro do molho de frango. E também talvez eu coloque... Tô olhando pro lugar errado. Talvez eu coloque também milho verde. Ou ervilha, depende. Aqui a gente compra muitas coisas congeladas. É mais fácil e é mais rápido também. Porque não tem milho verde só em latinha e ervilha só congelada. Então dá pra poder usar os dois. E até mushrooms, né? Que fala cogumelo, né? Cogumelo a gente compra também. Pode comprar cogumelo mesmo, você pode comprar ele congelado também já picadinho. Aí eu vou fazendo, vou terminar meu arroz, né? O arroz tá ali a vapor e a gente vai também fazer o franguinho. Alexa, Meu filho conversa com essa Alexa o dia inteiro. E gosta, viu? Então tá, gente, vocês podem ver que eu continuo aqui, né? Não mudei nada, né? Tô no mesmo lugar. Mas, em nome de Jesus, eu acho que é semana que vem. Então, deve ter notícia saindo aí. Quentinha, viu? De mudança. Então, daqui a pouquinho eu volto. Beijo! Gente, peguei o frango, ó, que tá precisando de um sanguinho, mas tá muito pálido. Vou picar ele, né? Vou picar com cebola e alho, vou colocar ali. E vamos depois adicionar o molho, né? E o restante para complementar. Tá, mamãe vai te descer, peraí. Então o arroz já tá ali, né? No procedimento. Opa! E agora eu vou fazer o franguinho. Vou fazer assim Vou ver se eu consigo arrumar o tripé do telefone para poder gravar. Porque não vai dar para me segurar, né?
Voltei. Agora o frango tá fritando, né? Vou mostrar pra vocês. E vou adicionar antes de colocar o molho, né? Porque depois eu posso colocar o grão de bico depois com o molho. Mas eu quero colocar pimentão, né? Que eu também tenho cortado já e congelado, pimentão. E depois eu coloco também cogumelo, um pouquinho de cogumelo. E vou misturar com o frango que já tá fritando, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Frango. Fritando. E vou acrescentar os outros ingredientes. Olha. Vou mostrar pra vocês. Essa é pimentão, né? Picadinho já. Vou colocar aqui. Eu tinha colocado o restinho do outro sacolinho, já tinha. Eu tô colocando o resto, um pouquinho desse aqui, ó. É difícil fazer com a mão, gravar com a outra, gente. Não vou colocar muito não. Mas aí é bastante, né? Vai ficar tudo pequenininho mesmo. Tá bonito assim, né? Depois ele desaparece. Vou colocar mais um pouquinho, o frango tá até... Pronto. Vou pegar, vou baixar o fogo aqui. Fogo não, né? A temperatura. E vou pegar o cogumelo. Também congelado. Bom, olha. Esse é o saquinho do cogumelo congelado. Tá? Ele é mais ou menos... Cadê o... 500 gramas. Ele vem com um pedaço até grande, gente. Vou ver se eu consigo colocar ali e não derramar muito, né? Olha lá. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí você coloca, né? Só se você gostar. E eu gosto. Pronto. É o bastante. Vou dar uma misturada aqui. Vou voltar com a temperatura por causa dos congelados, né? Eles derretem muito fácil. Temperatura altíssima ali. Meu arrozinho já tá pronto, vou mostrar pra vocês. Tá ali. Eu já tinha desligado ele bem antes, né? Com água nele ainda, porque a temperatura, as panelas, ela tem um fundo dobrado, né? Ela tem um fundo ali, ó. Que é isso aqui. Dá pra ver? Ela listra ali, ó. É um fundo que aquele ali fica com a temperatura, segurando a temperatura da panela. E essa aqui também. Ai, sumiu o nome do trem. Copa, né? Ela retém a temperatura. Então, assim, quando for fazer isso, para não queimar, tem que se ligar um pouco antes. E a água do arroz evaporou toda, só com a panela desligada e tampada. Então, esse aqui, depois que eu desliguei, agora tá custando esquentar de novo. Mas a panela continua, né? Vocês podem ver, continua borbulhando. Eu já tinha baixado a temperatura. Mas é por causa do cogumelo que estava congelado e da Ai, Senhor. E da... Ai. Essas coisinhas aqui, gente, tá? Senão eu vou ficar pensando demais. Que agora ficou frio, né? Mas eu vou deixar ali. Então eu coloquei o frango picadinho, coloquei uma cebola, coloquei 2 cabeças de alho, coloquei sal, eu acho que eu coloquei sal, vou ter que experimentar, não tenho certeza. Coloquei as coisinhas e o cogumelo.
né? Agora eu vou colocar umas ervas também. Vou pegar umas ervas. Peraí. Gente, eu descobri uma coisa agora no telefone, depois de fazendo esses vídeos todos. Eu descobri que meu telefone pausa o vídeo que eu tô gravando e depois eu posso continuar, porque eu tava desligando. Ai, eu sou tapada demais. Aqui, esse aqui, meu marido compra, né, os condimentos, como é que tá? Os temperos e mistura tudo. Aqui tem uma mistura de temperos, aí eu vou colocar. E tá misturando. Vou mostrar pra vocês, eu vou pegar ali ao vidro do molho. Já busquei o molho é esse aqui, ó. Ele de tomate, mascarpone. Ele é pra macarrão, né? Pra macarronada, mas eu vou colocar ele no frango. Ele é cremoso, ele não é só tomate, né? Ele é cremoso, vocês podem ver, até falo aqui, que é com mascarpone, que é um creme de queijo, né? E é uma jarra até grande. Eu vou colocar ela ali com os outros ingredientes pra gente comer com arroz. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Se vocês quiserem deixar no comentário, se vocês gostaram do vídeo. Meu marido, ele é tudo turco, né? Ele nasceu na Turquia e eu aprendi muito tempo morando com a família dele em Londres, 3 anos e meio. E eu aprendi algumas coisas, né, turcas, algumas comidas turcas. E se vocês tiverem interesse, depois eu vou fazer. Mas depois que eu mudar, eu vou ter mais... As minhas coisas estão guardadas, né? A maioria das minhas coisas estão guardadas. Então, assim, eu sou bem limitada no que eu posso fazer. Mas quando eu mudar, tiver tudo ajeitadinho, eu vou poder me organizar para poder fazer mais culinárias. Vídeos de culinárias. Se vocês tiverem interesse, deixe um comentário de vocês para eu saber. A comida turca é uma comida maravilhosa. A comida brasileira é uma comida maravilhosa também. E é uma infusão, né? A gente faz a infusão aqui da brasileira com a turca e fica um prato bem interessante. Agora eu vou adicionar o creme. Eu vou ali passar um pouquinho de água na garrafa, tá? Pra tirar o excesso. Já vou. Coloquei um pouquinho de água aqui, vou balançar pra poder tirar. Ele é muito grosso, esse molho. Aí vai dar aqui, ó. Se eu não coloquei o sal, eu vou colocar o sal agora que eu vou experimentar. Eu vou colocar o sal, vou trazer aqui o telefone pra vocês. Vou virar aqui. Virei aqui, tô mexendo, a temperatura tá... Parece um curry, né, gente? Eu também faço curry. Às vezes você compra um molho também de curry, já pronto, né? Eu tenho uma colega que ela gosta de fazer com tudo do início. Eu vou deixar, vou experimentar aqui, só um minuto, pra ver se tá com sal. Vou experimentar aqui pra ver se...
com sal, não. Eu não sei se eu coloquei sal. Eu achei que eu tinha colocado. Mas se não, eu não gosto de colocar muito sal. Eu acostumei, meu marido não comia muito com sal. Quando a gente foi no Brasil a primeira vez, ele tomou um susto, porque nós brasileiros temos o costume de colocar muito sal, né? Eu faço também de vez em quando com frango, que é a cebola, o alho batido com sal, faz aquela pastinha, né? E quando ele foi, ele assustou, porque as comidas aí, para os ingleses, eles falariam a mesma coisa, que é muito salgado. A gente tem a mão pesada com sal. E eu acostumei a cozinhar sem o sal, muito pouco. Vocês viram que eu coloquei só um pouquinho, não tinha colocado, eu acho. Vou testar de novo. Olha, pra mim de sal tá bom. Pode ser, eu ainda como menos sal que meu marido. Por mais que ele coma menos sal que todo mundo no Brasil, eu como menos sal que ele, então menos sal, o dobro do que as pessoas comem. Mas quando eu vou em casa, eu acho que a gente pisa em casa e volta às origens, né? Então quando eu chego lá, eu amo a comida da minha mãe. Sei que tá um pouquinho salgada por causa do meu paladar, mas a gente acostuma, depois de alguns dias, acostuma. Ele também acostuma. Mas só quando a gente tá aqui, a gente faz e a gente põe muito pouco sal. Aí ele põe um pouquinho mais sal. Ele gosta muito de pimenta do reino, ele vai colocar pimenta do reino no prato dele, ele vai colocar mais sal no prato dele. E ele também come com muito pão, né? Os turcos, eles comem todas as comidas com pão. Então, eu vou... Deixa eu virar a câmera, gente. Então, eu vou fazer a comida e ele... Depois que eu faço a comida, né? Achando assim, né? Arrasei, tudo e tal. Põe a comida no prato, aí ele coloca mais sal, mais pimenta do reino, mais tempero. E se tivesse pimenta, ele ia colocar pimenta. Aí ele pega o pão, né? Tem uns pães aqui que eu vou mostrar pra vocês depois. Não, daqui a pouquinho eu pego na geladeira. Ele pega os pães, coloca ali na misteira pra poder esquentar, porque eles comem comida, qualquer que seja comida. Eles comem, tem que ter o pão do lado. Então, essa comida que eu fiz, arroz, esse molho, ele vai colocar o pão ali pra esquentar. E ele vai colocar os temperos dele. E iogurte também, né? Eu aprendi a comer iogurte, a comida com iogurte, sem gosto, né? Iogurte natural. E ele também vai colocar o iogurte perto do arroz e vai comer. Então, as coisas que a gente vai aprendendo, né? Cultura diferente, lugares diferentes. Eu aprendi isso e sou apaixonada hoje de comer o arroz com iogurte também. Vou mostrar pra vocês o pão. Só um minutinho. Olha, meus amigos, o pão é esse, né? É pita. Ele vem como por pacote, ele vem com 6. Às vezes é desse supermercado, às vezes é do Morrisons, que é outro supermercado. Eu gosto mais do Morrisons. E ele é pão, né? Pão integral. Aqui, ó, do Morrisons. Esse é do Morrisons. Esse aqui é outro já. Esse daqui deve ter comprado em outro lugar. Não é o mesmo. Ele é integral e ele põe aqui, né? Nessa misteira aqui para esquentar. E ele come também. É o mesmo pão que eles comem no café da manhã. Deixa eu baixar esse aqui que tá muito fervendo bastante. É o mesmo pão que eles comem no café da manhã. Às vezes também pão de forma, mas esquenta também. Café da manhã um dia eu vou gravar pra vocês, pra fazer, vocês já ouviram, do melemen, que é uma mistura de tomate com cebola, alho, depois você quebra ovos em cima, como se fosse o melemen, né, tomate com cebola e alho, e depois você vai quebra os ovos e tampa, e é café da manhã com pão, com azeitona preta, normalmente preta, as verdes também, mas eles comem as pretas. E mais coisas, às vezes tem mais tomate picado, tem mais pepino picado, tem ovo cozido mesmo, que tem ovo lá. É assim que são os pratos. E esse pão, né, vou pegar aqui um pra vocês verem. Ele é assim. Ele é fininho. Bem fininho. Quando ele põe ele ali pra esquentar, ele dá uma enxadinha. Aí você abre ele assim, aqui assim, ó.
ele é vazio por dentro. Ele é bem fininho, são 2 camadas. Então, abre como se fosse uma bolsinha. Você pode colocar queijo dentro, ovo. E a gente come assim. Ele vai, provavelmente, ele vai colocar e comer. Nham, nham, nham. Agora eu vou deixar aqui. Já desliguei, né? Vou deixar ali que eu falei, vai ficar borbulhando. Se eu não desligar, ele vai queimar. Aí eu tampo. Essa vai dar condensação ali. E deixo ali tampadinho. O arroz também, que fica ali quentinho. E já deixo prontinho. Pra depois a gente poder jantar. Tem outra coisa, a gente não almoça aqui, né? A gente só janta. Então, é um costume, mas depois deixa essa conversa para outro dia. Então, vou me despedir de vocês. Então, estou me despedindo de vocês, né? Até o próximo vídeo, espero que vocês gostem. Deixa a curtida de vocês para me ajudar a fazer o canal crescer, para que eu possa transmitir mais informações. E até a próxima, gente. Um beijo bem grande, Deus os abençoe imensamente e espero vê-los em breve. Espero fazer live também, né? Em breve, poder participar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu convido você a se inscrever. Ative o sininho de notificação para que você não perca os vídeos e as lives. E até a próxima, meu povo.